Decisão começa no domingo, Vasco e Flamengo. Vamos ouvir dois grandes personagens contando muitas histórias de grandes decisões entre o Vasco e o nosso maior rival. O Atenção Vascaínos está entrando no ar, galera! Alô, turma! Um abraço gigante a todos vocês que curtem o Atenção Vascaínos. Tá chegando a hora, domingo, começa a decisão, Vasco e Flamengo. É para mexer com o coração, mas primeiro, para mexer com o nosso coração, aquele recadinho de sempre. Curta, compartilhe, inscreva-se, espalhe para os seus amigos. Diga, olha, tem um canal no YouTube que é sensacional, é feito por vascaínos, para vascaínos, para a gente falar do nosso maior amor, o nosso grande Vasco da Gama. Bom, domingo tem Vasco e Flamengo. Eu tô nervoso, eu tô ficando preocupado com esse jogo, mas é grande clássico. E eu tô ao lado do Rodrigo Campos e de duas feraças. Ele já teve a oportunidade de participar conosco no início da semana, falando do jogo do Bangu, do jogo do Avaí. E agora está aqui porque é um personagem histórico nesse clássico Vasco-Flamengo. Vamos contar muita história, né, Rodrigo? Vamos bater um papo com ele e com o nosso âncora, o nosso anfitrião, Bismarck, que também brilhou muito nesse clássico. Deixa eu dar primeiro boa noite, ou boa tarde, boa noite, bom dia ao nosso Rodrigo Campos. Tudo bem, Rodrigo? Grande Flávio, um abraço, grande Valdir, grande Bismarck e grande torcedor vascaíno que nos acompanha. Semana de Vasco e Flamengo é uma semana diferente. Você está nervoso ou não? É impossível você não ficar. Quem gosta de futebol, quem gosta de um dos dois clubes, eu tenho certeza que é uma semana... Mas é nervosismo ou ansiedade? As duas coisas. Nervosismo, ansiedade. É inevitável, Flávio, a gente que acompanha futebol há muito tempo, desde que nasci eu acompanho futebol, ou como torcedor, ou como jornalista, eu costumo dizer o seguinte, cara, Real Madrid e Barcelona, maravilhoso. Tem vários clássicos. River, sensacional. São Paulo e Corinthians, Grêmio e Internacional, Atlético e Cruzeiro. Mas Vasco da Gama e Flamengo é diferente. É diferente, mobiliza toda a cidade, é uma paixão. Ah, mas os outros também, não sei, porque eu vivi mais Vasco e Flamengo. Então, é inevitável você não ter aquele sentimento de começa logo o jogo, rola logo bola, a semana inteira. E para nós que somos jornalistas, para quem pensa que não, a gente que vive a semana cobrindo, vai para o jogo, concentração, para nós é uma emoção semelhante. A gente fica na alegria de poder transmitir um grande espetáculo, né? E quantos jogos eu e você não fizemos aqui com grandes jogadores, quantas tardes naquele Maracanã fantástico. E a gente tem um companheiro como Bismarck que já contou várias histórias a respeito das idas dele ao Maracanã para ver o grande Roberto Dinamite, maior ídolo da história desse clube, naqueles jogos memoráveis contra o Flamengo, dizia, o que a gente tinha que enaltecer, era um grande time. Eu acho que é uma memória que fica para a nossa vida, enquanto esportistas, enquanto aquelas pessoas que gostam do futebol. O Vasco Flamengo é especial, não é, mas tudo bem, meu querido? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, bom vê-lo, hein? Nosso grande Valdir. O Valdir não fez o bigode ainda, nem que não vai fazer, né? Não, é uma marca registrada, patenteada. Patenteado, tá registrado, né? Senão ninguém me conhece. Tá certo, é verdade. Valdir bigode, tirou o bigode. Perdeu a força. É verdade. Eu acho que o Vasco Flamengo sempre é um jogo emocionante. Aí você lembra da sua época de menino, de criança, quando você ia ver o Vasco. Eu que vivi muita década de 70, finalzinho de 70 não foi muito bom pra gente, né? É verdade. É bom a gente esquecer. Mas o Vasco, quando vai jogar contra o Flamengo, depois, especialmente quando eu me tornei jogador profissional, ou até antes na base também, quando nós íamos jogar contra o Flamengo, era diferente a semana. A semana ficava, todo mundo queria treinar mais, todo mundo queria se concentrar mais, todo mundo estava preocupado com o jogo, porque você podia perder para qualquer time, menos Flamengo, e eu acho que essa história dessa rivalidade começou muito também com na época que o Eurico Miranda era diretor de futebol, porque por vários depoimentos que ele deu na época de 87 até 93, 94,
que pouquíssimas vezes nós perdemos, ou nós não perdemos o Flamengo. Eu lembro de um jogo só que nós perdemos o Flamengo e final a gente sempre ganhava. Eu acho que isso veio muito do Eurico, que sempre falava que o Vasco ele já tinha pago o bicho antecipado para os jogadores, porque Um ele já campeonato sabia, à parte. um campeonato à parte. Era um campeonato à parte realmente. Mas o que eu lembro assim, do Vasco Flamengo, o que mais me emocionava é quando nós saímos da concentração, que ficava perto do aterro, num hotel ali perto da... Na Glória, né? Na Glória. Quando a gente saía e subia o viaduto e descia o ônibus e as pessoas batiam no ônibus, os torcedores vascaínos, dizendo que nós não podíamos perder. Se nós estivéssemos de chuteira, era capaz da gente entrar no campo direto. Porque era tão emocionante e isso me marcou até hoje, porque todas as vezes que eu vou no Maracanã, seja no Vasco Flamengo, o que me emociona é quando nós entrávamos e íamos para a torcida do Vasco, à direita ali, da Força Jovem. Aquilo dali era emocionante. Eu fico arrepiado. Porque me marcou muito. Legal. E o Vasco Flamengo é especial. Ainda mais quando se diz, né, que o Flamengo está uma equipe melhor do que a do Vasco. Eu acho que o Vasco tem que se superar e vai ser mais gostoso ganhar de um time que no papel é melhor tecnicamente. O Valdir, eu acompanhei o Valdir desde o início, quando ele chegou no Vasco. O Valdir, ele fez gols contra todos os grandes do Rio de Janeiro. Mas contra o Flamengo, o que era? Era o gosto? Você olhava aquela camisa, é hoje! Você tinha um gostinho especial ou não? Na verdade, sempre que a gente, como o Bicho falou da base, na base a gente só não tinha aquele público. 100 e tantos mil e tal. Mas a rivalidade já era... Mas a rivalidade já era braba. Hoje eu encontro os garotos que eu jogava contra, são meus amigos. E eles falam, porra, a gente ia pegar vocês, era complicado, cara. Vocês davam porrada, o pau comia mesmo, ia pra dentro. Irmão, a gente aprendeu lá desde o Mirim, que eu peguei agora, eu digo praticamente a minha vida toda, ia jogar contra o Flamengo e iria lá. É um campeonato à parte, esse jogo é diferente. O outro depois a gente vê, esse não. E a gente criou aquele espírito. É um jogo para matar e para morrer. Tanto na própria partida como o jogador. Vimos tantos e tantos jogadores não se darem bem nesse jogo. Podia te enaltecer, como também podia jogar e acabar contigo. E nós, graças a Deus, passamos nesse crivo, sobrevivemos e tivemos, graças a Deus, um destaque muito bom. Eu não vou dizer aqui que eu ganhei todos os jogos do Flamengo, não. Mas eu fiz vou falar individualmente, eu fiz uns golzinhos lá bem bacana, um número bacana. Sempre que eu me encontrava numa situação difícil, que tinha um jogo desse, a gente ia lá, conseguia mudar essa história. Em crise chama o Flamengo, né? É bem assim. Mas eu, graças a Deus, eu sempre tive bastante sorte, trabalhava bem, descansava, alimentação. E se concentrasse na sexta, eu já ia na quinta, um dia a mais. Ganhar um gás, né, bicho? Ganhar esse gás porque eu tenho que correr os 90, 95 se precisar, 100. O Valdir tinha uma peculiaridade. Eu não queria saber se o gol era bonito, se era lindo, se era feio. Era gol. Foi importante. O Valdir tinha uma coisa que dificilmente você vê hoje. Você vai ver no Fred, você vai ver no Ricardo Oliveira. Tem uma chance e mata o jogo. Simplifica o lance. O Valdir tinha uma chance. Podia ser de bico, e de qualquer jeito. De perna direita, perna esquerda, chapando, de peito de pé, ele fazia o gol. Mas hoje eu procuro ensinar para os garotos, eu digo de uma forma até meio que brincalhona. Vá lá, perdeu o gol. Mas não perca a oportunidade de chutar. Chuta. Até jogando pelada, onde eu tiver, eu chuto de tudo que é lugar. Pô, mas você não acredita no goleiro? Acredito. Acredito que ele daqui a pouco vai falar, caraca, toda hora esse cara chuta, uma vai passar. Eu só preciso de uma. Individualmente falando. Deixa o resto lá depois. Fiz 1-0,
não é mais comigo. É com a zaga, com o goleiro, o problema é deles. E esse jogo a gente criava isso, eu criava isso na minha cabeça e fui bem feliz nesses jogos, tanto infantil, pelo Campo Grande, juvenil, júnior e profissional. Graças a Deus, sobrevivi. Rodrigão, Não, e outra coisa, diga. um jogador vir do Campo Grande e se firmar no Vasco, e a história do Valdir é que o Flamengo praticamente já o tinha comprado, Isso é verdade, você quase foi e Flamengo. o Vasco foi lá. E apanhou de volta. Tomou. Tomou, né? Na mão grande, né? Foi na época em que o Bebeto tinha um negócio de passe, só deposita. O Vasco, não quero. Foi lá e pum, botou o dinheiro e levou. Uhum. Aí o Flamengo foi, tomou o André Cruz, uma coisa assim. Sim. Aí eu, aquele pintinho ali no meio dos galos, toma esse aí, vem pra cá. E fui ficando por ali, recebi a camisa e nunca mais tirei. Rodrigão, Recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que vocês com certeza admiram muito, ele como comentarista, eu narrando futebol, que é o Acácio, grande goleiro. E o Acácio me dizia o seguinte: Vasco e Flamengo, tudo isso que vocês estão falando aqui, que a semana era uma eternidade, e ele falava, uma vez a gente conversando informalmente, ele disse que quando o time entrava em campo, os jogadores do Vasco normalmente vão ali para a direita, fazer a saudação para a torcida, mas ele fazia isso rapidamente porque ele ia lá para outra baliza que fica embaixo do gol do Flamengo, do lado esquerdo das cabines. Ele segurava a rede, ele entrava no gol, segurava a rede, e ele falava: Rodrigo, ali tinham 70 mil pessoas, a minha impressão é que eu estava olhando no olho de um por um, e falava comigo mesmo: aqui não vai entrar bola nenhuma, eu não vou tomar gol. E as grandes atuações do Acácio contra o Flamengo foram várias, né? A do gol do Cocada, A do gol do Cocada no foi meio monstro. tempo ele tirou umas Foi um 4 monstro. E aí eu pergunto para vocês, assim, vocês tinham algum ritual diferente? E outra coisa que ele, antes da resposta de vocês, que ele falava que no par ou ímpar, Roberto e Zico, ele falava: meu amigo, ganhando, você tem que escolher o primeiro tempo desse lado, o segundo tempo do outro, para eu não precisar ficar embaixo dos caras o tempo todo. Vocês, quando vocês entravam, de um lado via a alegria, como disse o Bismarck, olhar lá a Força Jovem, a Tove, a Renault Vascão, mas por outro tem uma torcida que tem que ser muito respeitada, muito grande. Como é que era administrar isso muito jovem no Vasco Flamengo? É motivante. Eu acho que a motivação de ganhar do Flamengo era em função de quando eu perdia, e eu não perdi muito, eu ganhei muito mais do que perdi, eu não podia ir no posto de gasolina em São Gonçalo, no meu bairro, botar gasolina, porque o frentista, ele já vinha com aquele sorrisinho, com aquela cara de deboche, Já irritando. e aí eu personalizava a torcida do Flamengo daquele frentista. Eu falava assim: aquele frentista, segunda-feira, não vai me sacanear, cara. E eu não estou brincando, não. É porque quando o Vasco perdia, eu não ia botar gasolina. Porque eu sabia que aquele frentista ia me sacanear. Ia dar aquela: ontem. E eu falava assim: cara, eu não posso perder esse jogo por causa daquele frentista. Mas também quando ganhava, mesmo com o tanque cheio, Ele parecia que era o chefe da raça. É o presidente da raça. Eu falava: não, nós vamos ter que ganhar esse jogo hoje. E eu acho que era essa motivação, era de você ver a torcida do Flamengo, que era imensa, mas a torcida do Vasco, cara, botava meio a meio. E aí eu peguei 130 mil pagantes, 140 mil pagantes, coisa que hoje, infelizmente, os estádios não cabem. Mas a motivação era totalmente diferente. Imagino. Você, Rodrigo? Não, a minha ideia era bem mais tranquila, simples, era fazer o gol e esperar o que a gente ia, tudo que a gente ia conquistar com aquele gol, com aquela vitória. Porque na nossa época ainda era vestiário cheio, né, bicho? Sim, acabava o jogo. Muito manja, né? Não, eu chamo de patrocinadores. né? Tantos patrocinadores e eu fui ali metade Repórter, da minha fotógrafo. juventude criado dentro do Vasco. Então fui aprendendo e vigiando os mais velhos, onde eu tenho que ir, Então eu tenho que fazer um gol hoje, eu tenho que ganhar esse jogo e vou aguardar tudo que vai acontecer. Como eu disse do frentista, a gente ia na padaria, tinha o cara do posto que nos presenteava, dava as coisas,
ajudava a gente. Até porque nossos salários eram diferentes. Totalmente diferente. Então a gente conquistava muita coisa e eu vindo de um lugar, financeiramente falando, muito difícil, comecei, jogava bola aqui, fazia os gols, não acontecia nada aqui, faz um gol, a mágica se transforma. Então aquilo motivava ainda mais a trabalhar, motivava a ir para a concentração 2 dias antes, me motivava a descansar mais, a me alimentar, e num dia a dia levando tudo isso para o jogo. E as falas do nosso vice, depois presidente, nosso amigo, o Eurico, sempre vindo, repetindo, isso é um campeonato à parte, esse jogo é para ganhar, isso aqui, e aquilo foi ficando na cabeça. E a gente conseguiu passar essas etapas todas, conquistar vários jogos e alguns gols também, como ele disse também, né? Feios e bonitos, mas gols importantes, contra o Flamengo qualquer gol é importante, e a gente levava isso para dentro de campo. Hoje eu sou um vascaíno, bicho também, a gente gosta do clube, e o que a gente também quer passar, a nossa ideia é passar para quem vai nos assistir, até mesmo jogadores, se estiver assistindo, é isso aí. Ó. O Flamengo é melhor, a folha é maior. Já aconteceu isso em outras épocas. Sim. Os caras com fulano, ciclano, tal, o papel bonitão deles, nosso papel preto e branco ali, nosso salário. Irmão, vamos lá para a gente mudar essa história. E a gente conseguia. Comentando até o que o Valdir está falando, essa semana, depois do jogo contra o Bangu, saiu um jornal carioca dizendo que o Vasco já tinha conseguido... O vice está garantido. O vice está garantido. Se eu fosse jogador, eu botaria esse jornal a semana inteira, até o jogo de domingo, para que todos os jogadores não esquecessem. Isso acontecia com vocês na época de vocês? Eu lembro em 93, quando nós fomos jogar o último jogo contra o Fluminense, que nós tínhamos vencido a primeira, perdemos a segunda, e aí o time do Fluminense veio com tudo para cima da gente, eles já falavam no jornal que nosso time estava com medo, que nós íamos perder, que eles já eram campeões. E o Joel botou na projeção da semana inteira, de quarta até domingo, que o jogo foi de domingo até quarta, que o jogo foi na quarta, o último jogo. Ele botou lá no painel que nós tínhamos, eles estão dizendo que já são campeões porque vocês estão com medo. E aí na quarta-feira nós somos campeões. Eu acho que tinha que colar isso lá, mostrando, já estão dizendo que vocês são vice. De novo, né? Complicado. Agora eu vou puxar da memória. O Valdir não é muito bom de memória não, né, Valdir? Mas lembra aí um Vasco Flamengo que, não, esse marcou. Pode ser de Campeonato Brasileiro, não precisa ser só do Carioca, não. Tem algum bom aí que você tem se lembrando? Ele já citou 3-1, foi bom. Foi, né? Aquele foi bom. O que foi especial naquele jogo? Porque o Flamengo tinha um bom time. Né? O Flamengo tinha um time competitivo. Era né? bem parelho ali, bem parelho. E a gente conseguiu um jogo de 3-1 no clássico. Foi um menino recém-surgido ali das categorias de base, fiz 2 gols. E 2 gols bem bacanas no clássico, aquilo lotado. Ali ainda tinha 120 mil, não tinha? 110, 120? Então aquilo tu sai ali do Maracanã e tu não consegue dormir, no outro dia tu acorda, a capa do jornal, antigamente era jornal, a capa do jornal, pode ir na banca, vai buscar o pão, passa lá na banca. Já vi a capa A ali, família levava metade do jornal. Metade do jornal, que doideira. E era assim mesmo, e bem legal, aquilo ali rendia até o próximo jogo contra o Flamengo. Quando ia ser? Semana que vem? Mês que vem? Tô famoso até lá. Vocês jogaram a minha final marcante Sim. foi o gol do Cocada. Sim. Porque o meu pai foi na casa de uma senhora que vendia cocada na minha rua, comprou todas as cocadas e na segunda-feira, para sacanear os flamenguistas, saiu dando cocada para todo mundo. E eu queria matar meu pai e jogava cocada no chão ainda. Esse foi o jogo mais marcante meu de final. Vocês jogaram Vasco Flamengo juntos? Jogamos Vasco Flamengo em 93. Sim. Quando 6 meses do Campeonato Carioca, no meio do ano, eu fui embora. E aí nós jogamos um Vasco Flamengo, que o Valdir fez 2 gols com 2 assistências minhas.
que esse jogo... Mas não foi esse não, foi o outro. Foi no primeiro turno, Foi no primeiro que turno. estava praticamente... Esse eu não lembro. nós não tínhamos mais chance, e foi praticamente quase que um amistoso. E o Valdir fez 2 gols, que eu dei 2 passos para ele. O primeiro ele chutou meio de bico, e eu acho que o goleiro era o Adriano. 3 dedos. 3 dedos, desculpa. 3 dedos. Vocês que estão assistindo Três aí, Três dedos, ó. 3 dedos. vocês que estão assistindo aí, vai botar o lance. Vamos correr atrás do gol. Vamos correr atrás Vou desse botar gol. 3 O dedos, segundo- garanto. E o segundo eu dei por cima do Júnior Baiano, e ele chegou batendo de primeira um golaço na gaveta. Lembra dessa, Valdir? Não, essa eu não Eu sou lembro. mais velho que ele, mas eu tô com a memória melhor que ele. Essa eu não lembro. Eu lembro dessa aí porque eu estava agora trabalhando num time e os caras estavam lembrando desse gol. Pô, tu deu um bico? Não. Eu repeti a mesma frase. 3 dedos e pode ver lá. O rapaz lá falhou, não é culpa minha. Foi devagar, mas foi com efeito. Bom, a gente vai concluir, mas eu queria fazer uma pergunta. O Rodrigo também vai fazer uma. O que ganha um Vasco Flamengo? Porque hoje o Flamengo tem um time melhor, né? Um time mais poderoso economicamente, com jogadores de qualidade. Mas tem um amigo meu, eu vou até falar aqui, é meio feio, mas eu vou ter que falar, que dizem que no Vasco Flamengo a bola não é entre os pés, a que vale é outra. É verdade por isso? aí, Que por ganha aí. é o coração mais do que a bola nos pés, não? E no. Deu para entender, né? Deu, né? Eu É aquilo roxo. Eu estava há 4 anos no Vasco e vi várias oportunidades. A nossa equipe, numa situação mais complicada em vários sentidos, quando entrava em campo, ia lá e codificava isso. Acabava o jogo, ou um empate, ou vitória nossa, mas aqui, ó, não é dar porrada no cara, agredir o cara, é chegar firme. Coisa de macho mesmo, de culhões, como você Sim. não citou aí. Não, mas é isso isso? mesmo. É Vou botar mais. a bola entre as pernas é melhor do que a bola entre os pés nesse jogo, né? Porque o adversário lá do outro lado, ele respeita essa camisa. Eles sabem que aqui desse lado pode ter crise, pode ter o que for, mas é jogador brabo, é brabo. E se jogar dessa forma, não vai ter essa molezinha aí, como estão dizendo. É claro que os jogadores do Flamengo, os profissionais de lá, não estão falando nada. Mas aqueles por fora, né? oba-oba, que comenta, não é bem por aí não. Vai devagar, que aqui é Vasco. Acho que é uma final que você tem que ter uma garra e uma raça consciente. Não uma garra e uma raça para ser expulso, Sim. ou para bater de forma desleal e tomar um cartão amarelo, daqui a pouco tomar um vermelho, mas ter uma garra consciente. Saber que o time do Vasco, em termos técnicos, é um pouco abaixo da equipe do Flamengo, mas você entrar dizendo, não, nós vamos ser campeões. E acreditar e confiar nisso. Porque a camisa do Vasco, como o Valdir falou, é uma camisa de tradição. Tem que ser respeitada. E do outro lado, o time do Flamengo sabe que se ele vê um time do Vasco aguerrido, eles vão tomar um susto, falar, caramba, eles vieram com tudo. Rodrigão, pra gente concluir, porque a gente vai voltar, a gente vai ter um outro vídeo, nós vamos falar sobre o jogo em si, Vasco e Flamengo, vamos analisar os times, as perspectivas, se o Vasco vai ter um time competitivo ou não, quem a gente deve marcar no Flamengo, a gente ainda vai falar sobre isso. Mas história é legal, a gente sempre conta a história. História legal, rapidinho, uma para cada um. Você falou do gol de 87 do Cocada? 88. 87 Tita, 88 Cocada. E eu lembro que no finalzinho do jogo, o Lazzaroni tirou o Vivinho, colocou o Cocada, enfim. Esse jogo guardo bem na memória, tenho inclusive na cabeça a narração do Zé Carlos Araújo, porque aquele disco eu ouvia dia e noite. Agora, você duelou com o Zico no meio-campo, numa decisão de Vasco e Flamengo. Como é que você se preparou? Caramba, tem quarta-feira, que foi uma quarta-feira, Vasco, Flamengo, decisão, e aqui naquele mesmo setor eu vou ter do outro lado o Zico. E aí depois eu quero saber de você. Júnior Baiano, era mal, pega um, pega geral. Como é que vocês se preparavam para esses duelos? Eu acho que quando você vai jogar com o Flamengo uma decisão dessa do gol do Cocada, eu não pensava exatamente num jogador específico como o Zico, mas eu pensava num todo, porque se você fosse pensar o time do Flamengo tinha sido campeão da Copa União. E o time do Flamengo era
Zé Carlos, Jorginho, Edinho, Leandro, Leonardo, Andrade, Ailtonzinho, Zico, Renato Gaúcho e Bebeto. É absurdo. Você não pensava em um. Você pensava num todo. Fora os jogadores que eram do Banco do Flamengo, que entravam como Alcindo, como o Mujica, que também entrava, que também era bom jogador, você pensava num todo. Então a gente sabia que o time do Flamengo tinha sempre muita qualidade, mas o time do Vasco também do outro lado eles pensavam. Aí era Cássio, Paulo Roberto, Fernando, Donato, Mazinho, Zé do Carmo, Henrique, Giovanni e eu, Vivinho e Romário. Então a gente tá nostálgico demais, né? Eu já não posso. Escala teu time! Escala teu time! Então você não pensava só em um, digamos. Você pensava naquele time que tinha sido campeão da Copa União, vencendo o Atlético Mineiro, que era o favorito, e indo para a final contra o Inter e ganhando o Inter na final. O Edmundo gostava de provocar o Júnior Baiano, mas você era mais discreto. Não, eu nunca gostei. Eu também ia fazer o complemento com relação à torcida. Eu tô aqui, minha torcida tá ali, eu fiz o gol, vou correr para lá. Nem que eu tenha que atravessar o campo. Tem que deixar eles para lá, respeito os caras, tal, como respeito qualquer um. E jogador também é a mesma coisa, eu não tinha esse negócio de ficar batendo boca. Eu me preparava para um jogo. Era treinar, comer e descansar. Para naquele momento aí, o Júnior Baiano era 3 vezes maior que eu. A perna do cara desse tamanho, a minha é fininha. O que eu vou fazer? Tapa, velocidade, deixa ele e entrar na área para botar o escudo. Fora da área, pau. Então o que eu fazia? Longe, mais pro canto. Quando vinha na diagonal, já pegava, jogava para dentro da área e corria. Ali ele já não era tanta força que ele poderia. Ele não tinha como dar a tesoura voadora, né? Às vezes dava, mas eu já tinha passado. Era muito veloz, muito mais do que ele. Mas ele corria atrás, numa passada longa. Então tinha que ser na base de velocidade. Tentar parar para provocar, ficar tomando tapa na cara e não vai poder fazer nada. O cara é desse tamanho, tudo desse tamanho. Não tinha um baixinho do meu tamanho. Fraquinho, eu vou mexer com quem? Então era só correr mesmo, jogar bola e as coisas aconteciam bem. Eu acho esse papo sensacional. Mandelito, pudesse a gente ficava horas e horas aqui, mas a gente vai voltar para a gente conversar especificamente sobre o jogo Vasco-Flamengo, a decisão, como o Vasco pode ganhar do Flamengo. Atenção, vascaínos, volta daqui a pouco, no próximo vídeo, já você vai ter todo esse bate-papo, essa perspectiva para a grande decisão. Curta, compartilhe, inscreva-se. Atenção, vascaínos, obrigado a todos os órgãos de imprensa e aproveitando a oportunidade, abraçando os aniversariantes da semana. O grande Aguinaldo Luiz Sorato, o grande Sorato, herói de 89 do título contra o São Paulo no Morumbi, e o inesquecível Mazinho, dos maiores laterais esquerdos, jogador fantástico, lateral esquerdo, que não era lateral, era meia, virou lateral e foi um dos mais fantásticos jogadores de futebol no Brasil, com certeza. Um grande abraço, tenho certeza que os dois abraçam tanto o Sorato como o Mazinho e a você também que nos prestigia. A gente vai voltar, vamos falar do clássico de domingo. Então a gente volta já já. Um grande abraço, tchau!